Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui no estúdio o pastor Adriano e o pastor Saulo. Bem-vindo mais uma vez, senhores. Amém. E para a nossa lição nova, né, pastor Adriano? Que já novo trimestre, hein? Pincelada aí, né? Jesus amado, novo trimestre, agora uma lição. No último programa o senhor estava entusiasmado já com a lição nova? Pois é, agora nós estamos aí, vamos pegar um trimestre de defesa da fé, teologia sistemática, vai ser uma benção, né, pastor? Vai ser muito bom. Bacana, bacana. Então vamos lá? A lição que nós estaremos estudando especificamente aí, no nosso caso, vai ser na terça-feira, né? Porque o primeiro domingo é ceia, então, mas a data aí para ela é 2 de julho de 2017, o tema é inspiração divina e autoridade da Bíblia. Nada melhor do que começar com a inspiração das Sagradas Escrituras. Né? Para mostrar em que está baseada a nossa fé, A né? nossa fé tem que ter base, né? Exatamente. É um manual, né? O texto áudio da nossa lição está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A verdade prática, cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Essa verdade prática aí, para quem não está familiarizado muito com a nossa lição, é o resumo de todo o assunto aí numa frase ou duas no máximo, né? Nesse caso aqui, nossa, aí, hoje é uma frase só. Exato. A recomendação da leitura bíblica em classe é o capítulo 3º da segunda epístola de Paulo a Timóteo, do versículo 14 ao versículo 17, que será especificamente que nós estaremos trabalhando, mas a recomendação aí que você leia em casa aí todo o capítulo aí para você familiarizar do que é que Paulo estava tratando no contexto, tá certo? Isso. Então vamos lá. A Bíblia é a revelação de Deus escrita para a humanidade. Disso decorre o fato de ela ser nossa exclusiva fonte de autoridade espiritual. Sua inspiração divina e sua soberania como única regra de fé e prática para a nossa vida constituem a doutrina básica da fé cristã. O enfoque da presente lição é sobre a importância e o significado dessa inspiração divina. E aí, quem vai começar? É bom deixarmos aqui bem claro, né, que a Bíblia, o autor colocou, é a revelação de Deus escrita à humanidade. Toda a vontade de Deus para o ser humano, ela já está, ou foi revelada e está contida na palavra de Deus. Lembrando, né, que o cânon bíblico, ele também já está fechado. O homem não precisa de acrescentar, né, de ajudar, e às vezes a gente fica bem preocupado porque hoje há pessoas que querem, né, colocar alguma coisa para incrementar a Bíblia. O que seria esse cânon aí, para quem o cânon, não na está verdade, familiarizado né, muito com essa linguagem teológica? É uma linguagem teológica, né, que o cânon foi, né, no primeiro século da igreja, quando os concílios, né, os pais da igreja se reuniram para poder, né, analisar quais dos escritos seriam, né, inspirados por Deus e fariam parte, né, dos textos sagrados, e aqueles que não, porque talvez diferente do que muitas pessoas pensam, né, só existiam esses escritos que nós temos aqui, esses, né, e não é. Tem dezenas de outros escritos, né, então foi feito um concílio, reuniões para poder, né, com a ajuda do Espírito Santo, definir quais seriam os textos ou os livros que faria parte né, da Bíblia, né, porque na verdade a palavra Bíblia quer dizer Coleção de livros. Coleção de livros, né? Qual biblioteca, seriam os escritos que fariam parte dessa pequena biblioteca que nós temos na nossa mão? Então, um cânon seria esse ajuntamento, né? Conjunto de livros. Considerados sagrados. Esse é o cânon. Tá certo. Então, aí o autor coloca aqui que sua inspiração divina e soberania como única regra de fé e prática. E aí, como é que fica? Tudo que o pastor já disse, tudo que o homem precisa saber acerca de Deus, da vontade de Deus, dos princípios de Deus, estão revelados na sua palavra. E por estar revelado, tudo que o homem precisa saber é a única regra. Nós não vamos encontrar em outros livros a mesma autoridade que nós encontramos na Bíblia. Então, por isso, ela é a nossa única regra de fé e prática. Né? Então seria, pelo que o senhor está falando aí,
Seria um equívoco, por exemplo, você pegar um livro de um bom autor, um bom livro, e você virar e falar, não, fulano de tal escreveu isso aqui inspirado. Como se fosse nesse mesmo patamar dos escritos aí. Não. Por melhor que seja o escritor, eu, por exemplo, tenho centenas de livros, literalmente, leio muito, mas eu tenho consciência que nenhum escritor, por melhor que ele seja, ele vai ter a mesma inspiração da Bíblia Sagrada. Aqui nós vamos estar observando, é uma inspiração especial que eles receberam para escrever a palavra de Deus, né? Os livros que fariam parte da palavra de Deus. Na verdade, eu vou um pouquinho mais longe, né? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu cheguei, né, a uma conclusão, com leituras, com aulas e outras coisas mais, que seria até um pouco difícil nós usarmos essa expressão de revelação. Fulano recebeu uma revelação, o livro de fulano foi revelado, mesmo que seja uma palavra. A gente ouve muito isso para música também. Música, né? E outra coisa, no púlpito, quantas vezes, né? Eu vou dizer que eu já falei isso, né? E agora, depois que eu aprendi, estou procurando, eu estou me policiando para não falar, olha, eu recebi uma revelação da palavra de Deus. Não, na verdade, a revelação já está fechada. Recebe uma iluminação. É isso, né? aí. Foi iluminado, clareado, instruído, né? De qualquer uma. Os escritores da Bíblia, né, que são cerca de 40, eles sim foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, revelados, eles receberam a revelação. Agora, nós hoje, independente se é o louvor, se é a palavra, se é o livro, né, fomos iluminados pelo Espírito Santo através da revelação já escrita. Lâmpada, né, para iluminar. Então, o que seria revelação? Aí, para a gente continuar caminhando. A palavra revelação, que tem aí a palavra no grego, né, apocalipsis, né, que significa o ato ou efeito de tirar o véu que encobre. Sim. Que encobre o quê? Encobre aquilo que não é conhecido. Que não está revelado. Exatamente. As Escrituras, essa palavra é usada em relação a Deus, pois é Ele quem revela a si mesmo, a sua vontade, também a sua natureza e os demais mistérios. Então vamos lá. Então essa revelação que nós conhecemos como Bíblia, né, que nós chamamos como Bíblia, ela tem a revelação de Deus a si mesmo, da sua vontade, a sua natureza aí seria o quê? Os atributos que ele possui. De Deus, morais, não morais. Certo. E também mistérios. Exatamente. Mistérios, por exemplo, né, uma questão que traz curiosidade para a maioria das pessoas, por que não dizer para todos, né, a questão das revelações apocalípticas. Fim né? do mundo, né? Ele, especialista em escatologia, sempre fala então, essa. o que acontece? As pessoas têm curiosidade. E de que maneira que nós podemos descobrir a respeito daquilo que ainda vai acontecer? Da palavra de Deus. E a própria, e são muitos mistérios que são revelados na Bíblia. Muitos, né? Isso aí, no caso da escatologia, do futuro, é um dos mistérios. A própria salvação, ela não foi 100% compreendida até a revelação da palavra. Né? Quando Paulo vai dizer que aquilo que o olho não viu, não subiu no coração do homem, né? É a salvação revelada. Mas Deus não a revelou. Então, os mistérios da salvação, da ressurreição entre os mortos, são mistérios revelados na palavra. Que sem a palavra você não compreende. Como que um morto, depois de 2000 anos, um morto vai ressuscitar? Como? A palavra vai te revelar como vai acontecer. Então, entre tantos mistérios, né, a palavra revela pra gente. E daquilo que nós precisamos saber também, né? Sim. Porque há outros mistérios aí que acabam ficando no campo da especulação, né? Eu não diria nem teológica, que Deus não revelou. Deus não revelou, até porque não tem como saber. Não sei se a nossa mente está limitada para não conseguir entender isso, ou por qualquer outra razão, porque ele não quis revelar, enfim. A vontade de Deus. O certo é que aquilo que nós precisamos saber aí. de Deus, a palavra de Deus nos revela. Acho que resume tudo no que você acabou de dizer. Que o que nós saber. precisamos de saber a respeito de Deus, da salvação de Jesus, a palavra revelou. Certo. É suficiente, está aí. Agora, existem algumas coisinhas que você diz que entra pelo campo da especulação, que não tem nada a ver com salvação, que não influencia, né? Não edifica, né? E é isso aí, Seria Deuteronômio 29 resolve, né? Seria apenas o culto não é para Deus, né? O que foi revelado é para nós, o que não foi é para Deus. Seria apenas a título de curiosidade. Deus não trabalha com curiosidade.
Ele trabalha com a revelação da sua vontade. A Bíblia já não foi deixada por Deus para nós para poder matar nossas curiosidades, né? Então vamos lá, nós temos aí dois minutos ainda para nós encerrarmos esse fechamento aqui do primeiro tópico. A forma como chegou a nós foi inspiração, nós já demos uma pinceladinha aí, né? Que é o registro dessa revelação sobre a influência do Espírito Santo que penetra até as profundezas de Deus, divinamente inspirado, 66 livros, a gente vai trabalhar um pouquinho melhor sobre essa frase aqui, né? 66 livros. Os escritores, então, foram os receptáculos dessa revelação. E aí? Como eu já disse aqui, os 66 livros, né, que entrou no cânon bíblico, eles foram escritos num período de cerca de 1.600 anos e escrito por cerca de 40 escritores diferentes. Mas a gente percebe que é inspiração de Deus, porque num período de 1.600 anos não se contradiz. Não contradiz nada. Ou seja, do Gênesis ao Agora tem quem fale que ela se contradiz em alguns pontos, mas aí é falta de entender a época, a cultura e a própria tradução da Bíblia para o português ou para o tarifo, isso é original. E quando vai para os originais e entender a cultura que está sendo aplicada, ela não tem contradição alguma. Né? Então esses, receberam os oráculos, né? Ou seja, o oráculo é a profecia, né? A revelação. Né? A revelação, de forma especial, exclusiva, única e milagrosa. E aí é aquilo que o senhor já falou, que ninguém mais, além deles, foi usado dessa maneira específica. A forma de comunicação foi de que jeito aí? Aí o autor vai colocar aqui, por visão, por sonho, por imagem, enfim. Isso vai variar aí de profeta para profeta. Né? E do que estava acontecendo, né? Por exemplo, o João, não teve como o João ver, porque ele estava... Foi uma revelação. Exatamente, não teve como ele estar lá presencialmente narrando fato histórico, porque era uma projeção futurística. Moisés também, né, o Pentateuco. Ele escreveu coisas antes dele, né? Misericórdia, né? A formação do homem. Aí no caso interessante é isso, que os apóstolos no Antigo Testamento tiveram essa revelação por meio da palavra, da visão, do som e de imagem. Os apóstolos em si, diretamente do próprio Senhor Jesus. Né? E do Espírito Santo, os 4 evangelhos, por exemplo, do próprio Jesus. Os demais livros do Novo Testamento, através do Espírito Santo. Aí veio a forma de comunicação a eles, foi isso. Eles conviveram com Jesus, viram os seus milagres, escreveram os seus milagres. Era um relato histórico, né? As suas mensagens, ouviram suas mensagens, escreveram suas mensagens, se tornou, né, os 4 evangelhos que nós vamos dividir em 4 livros. Agora, os demais, escritos de Paulo, depois, uma inspiração direta do Espírito Embora Santo. a gente vai pegar aí Lucas, por exemplo, que era um historiador, que escreveu por relatos, mas enfim, o certo é que veio a partir de algo literal, de que a pessoa testemunhou, né? Ele pesquisou com pessoas que viram aqui. Na verdade, testemunhas oculares, né? Lucas pesquisou que alguém viu participou, e contou, né? Alguém esteve lá. Isso aí, tá certo. Nós vamos aí a um rápido intervalo e nós voltamos já. Não saia daí para nós retomarmos aqui e continuarmos esse raciocínio interessante da palavra de Deus. De volta com o programa Novo Alvorecer e vamos para o segundo bloco do programa e o segundo tópico da nossa lição. Pastor Saulo, onde nós falaremos aí sobre a inspiração divina, né, da Escritura. Nós falamos aí o que era revelação e inspiração no bloco anterior, e aí nós vamos aprofundar um pouquinho melhor nisso aí, que inspiração divina, aí o texto que foi separado aí como leitura bíblica em classe, o versículo 16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso significa que o texto sagrado foi soprado. O sentido literal seria esse, né? Deus vir ao ouvido do escritor e falar a ele e ele escrever. O sentido literal da palavra é esse, né? E nós entendemos que aí está dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós encontramos 2 traduções diferentes nesse texto, né? Logo abaixo aí, né, que é uma avaliação... Eu achei que estava dentro desse mas pode ir, que é logo o sentido que dá a emenda aí. Porque tem uma dessas 2 traduções fica meio confusa.
toda escritura divinamente inspirada, eu acho a mais correta, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. A outra diz, toda escritura é divinamente inspirada. Mas a primeira tradução eu acho mais correta, dizendo que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Então, aí que está o poder da palavra, né? Só que quando nós formos analisar a questão do português aqui, é como se não somente a Bíblia, né? Por exemplo, ó, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Dá a entender que existe uma outra escritura. Pode ser. Aí entra, por exemplo, um hino, então, ele também é inspirado. Exatamente. Só que aí já foge, né, da questão da inspiração, daquilo que nós dissemos no começo. Nós falamos um pouco aqui. Às vezes a tradução da Bíblia para o português é que traz algumas divergências. Quando diz toda escritura é divinamente inspirada, está dizendo que toda escritura qualquer livro que aparecer é inspirado. Mas quando diz que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa, está dizendo que essa escritura que é divina, ela foi divinamente inspirada? Então ela é proveitosa. Então aqui vai nos mostrar então que por ser inspirada por Deus, o poder que a palavra de Deus tem. Né? Aí vai dizer que ela é proveitosa. E vai mostrar diversas coisas. E aí fala, né, o que ela faz, né? Ela é proveitosa para corrigir, para ensinar, redarguir e tal. Né? E eu quero deixar uma palavra aqui para os nossos telespectadores, né? Olhando bem para a câmera aqui, ó, meu querido, a palavra, ela não contém, a palavra de Deus não contém, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Toda ela. Toda ela Exatamente. É a palavra de Deus. Eu já vi gente em cima dos nossos púlpitos pregar, né, que ela não é, ela contém. Por favor, viu? Isso não é correto. A Bíblia, ela é literalmente, do Gênesis ao Apocalipse, a palavra revelada de Deus. Inspirada. Inspirada e Porque revelada. se ela contesse, se a Bíblia contesse a palavra de Deus, então nem toda ela seria inspirada. Exatamente. Isso. Mas aí como nós iríamos saber o que é e o que não é, né? Mas na verdade esse conceito de que contém é por causa dessa argumentação aí de que na Bíblia o homem fala. Satanás fala. Só que o que precisa entender que quem escreveu isso lá não foi o homem que falou, não foi o diabo que falou. Por exemplo, você pega o capítulo 1 de Jó, lá tem um diálogo entre Deus e o diabo. Não foi o diabo que escreveu o capítulo 1 de Jó. Foi o escritor inspirado por Deus que escreveu aquilo ali. Revelado por Deus, exatamente. Aquele diálogo que houve entre Deus e ele. O capítulo 4, né, de Daniel, é 4 de Daniel que tem a história do Nabucodonosor lá, ó. Sim. Não é? Ele vai falar da grandeza de Deus e tal. Ele falou, mas não foi ele que escreveu o texto lá. Foi Daniel que escreveu. Então, quer dizer, 4, o Daniel escreveu, inspirado por Deus. O capítulo 4 de Mateus, né, na tentação de Jesus, né, Satanás, lá está escrito falas de Satanás, mas não foi Satanás que foi lá e redigiu o texto. Então, Deus inspirou Mateus para escrever. Exatamente. Inspirou e revelou isso aí. Um diálogo que Mateus não presenciou. Exatamente. Então, por isso ela é inspirada por Deus. Então, aí a gente precisa fazer bem essa definição correta aí, porque a partir do momento que você entende esses princípios simples, aí você vai começar a entender melhor de que é Pastor que se Adilson, trata, né? repita, please, por favor. Repita, please. A palavra a Bíblia é? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Né? Não só contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Nós aqui sim acreditamos e cremos. Exatamente. Então vamos lá. Por que nós cremos? Exatamente para nós finalizarmos aqui esse tópico, essa autoridade. A autoridade da Bíblia deriva-se da sua origem divina. Não é? Mesmo esses diálogos entre homens, entre um ser, né? A gente tem aí o exemplo que eu dei de Satanás, né? Com Deus e tal, mas a origem do que foi escrito é de Deus. O selo dessa autoridade aparece em expressão: assim diz o Senhor, veio a palavra do Senhor, ou está escrito. Não é? Então, ou seja, Deus o carimbou mesmo o selo de autoridade. Então, pastor Saulo, essa questão aí das pessoas, né, mas foi escrito por homens. É óbvio, os homens foram, né, as ferramentas, foram os instrumentos, né, foram o meio pela qual Deus ele revelou a sua palavra. Né? Mas, na verdade, homens inspirados pelo Espírito de Deus. Mas, pastor, uma coisa humanamente falando, nem tudo que há outras coisas como escrevem que também tem um valor inestimável. Você compra uma casa
de US$1 milhão. O que te dá direito àquela casa? Uma escritura de papel escrita por homens. E não só por ter sido escrita por homens e assinada por homens, ela não perde o valor. Porque ela é reconhecida nos cartórios e pelas leis do país. Um papel simples te dá a posse de uma propriedade de US$1 milhão, US$1 milhão. Aqui tem autoridade, tem poder. E por que a Bíblia, inspirada pelo próprio Deus, para homem escrever, não vai ter autoridade só porque seja no papel? O dinheiro é papel feito por homens, escrito por homens, e tem valor inestimável. Então não quer dizer, porque foi o homem que escreveu a Bíblia, que ela perde o seu poder, sua autoridade. E principalmente pela inspiração e revelação direta de Deus, autenticada pelo próprio Deus. Autenticada pelo próprio Deus, e dá autoridade inestimável em Tá certo. Isso aí, pastor, nós vamos dar uma pausa de novo aí para tomar uma águazinha. Você de casa não saia daí, nós voltamos já. Continuando o programa Novo Alvorecer aí para nós finalizarmos o nosso assunto aqui da revista de escola dominical. Inspiração plena e verbal, nós falamos aí no bloco anterior sobre a inspiração divina. E aí nós vamos alongar um pouquinho mais o assunto aqui dentro dessa perspectiva de plena e verbal, que essa expressão significa que todos os livros da Escritura são inspirados por Deus. A inspiração da Bíblia é especial e única. Não existe na Bíblia um livro mais inspirado e o outro menos. Todos têm o mesmo grau de inspiração e autoridade. Isso é fato? Literalmente. Se não fosse assim como você acabou de dizer, não fazia parte do cânon da Bíblia. Né? Mas é comum, pastor Saulo, a gente ouvir gente falando assim, não, isso aqui, na verdade, isso aqui quem falou foi Jesus, mas de cá quem falou foi Paulo. Quem tem mais autoridade? Quem tem mais autoridade é Jesus ou Paulo? Aí fica naquele negócio. E aí? Dá a impressão que aquilo que Jesus falou tem mais inspiração e mais autoridade que Paulo falou e escreveu. E isso aí é um erro que eu já ouvi algumas pessoas cometerem e que não corresponde à verdade. Aquilo que Jesus falou não foi contraditado por Paulo, não foi negado por Paulo. O que Paulo fala também não contradiz o que Jesus falou. Evidentemente que às vezes Jesus citou algo de uma forma e Paulo citou de outra. Mas nunca há contradição entre Paulo e Jesus. Porque senão haveria erro na Bíblia. Então não seria inspirada pelo Espírito Santo. Porque quem inspirou a escrever o que Jesus falou foi o Espírito Santo. Quem inspirou o que Paulo escreveu foi o Espírito Santo. Então não pode haver contradição. Foi bem colocado isso aí. Toda a Escritura, a inspiração é a mesma, única. Para Gênesis, para os apóstolos, os livros proféticos, os históricos, Eclesiastes, os poéticos, aí seria alguns mandamentos, por exemplo, que Paulo vai citar, que não foi citado por Jesus, ou dá uma leve impressão de uma contradição. Aí vai depender da igreja que estava falando, pelo contexto cultural da cidade, de onde que é. Por isso que há às vezes algum texto que nos faz ter essa leve impressão, na verdade, eu acho que nós não podemos entrar por esse caminho de dizer que há alguma contradição ou pode-se pensar. Não existe. Nós temos que se tratando de uma coisa e Jesus tratando de outra. Para ser contraditório, aí a pessoa lê assim e acha que há contradição. Não. Paulo está tratando de um assunto. Jesus está tratando de outro assunto. Talvez dentro da mesma temática, mas assuntos diferentes. Mas quando você pega o conjunto completo e traz juntos, não há contradição. Isso aí. Aí o conjunto da obra, todos têm o mesmo grau de inspiração e autoridade. Isso. Não há um livro mais inspirado ou outro menos inspirado. Não existe. Não, olha, você vai pegar lá o Evangelho, os Evangelhos, né, que os apóstolos, os discípulos escreveram, né, que é a biografia de Jesus. Aí você vai pegar Cantares de Salomão, que já é uma outra linha de ensinamento. Não existe diferença de inspiração nisso aí, não. Se está dentro do cânon bíblico, faz parte, né, do conjunto de livros 100% inspirado por Deus. Então vamos lá. Aí, na inspiração verbal, essas características bíblicas significam que cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo e também que as ideias vieram de Deus. O tipo de linguagem, o vocabulário, o estilo e a personalidade são diversos nos textos, porque Deus usou aquilo que o senhor falou no começo.
cada autor e escritor em geração e cultura e diversos graus de instrução. É aqui também que está uma coisa interessante, né? Que Deus usou cada um deles dentro da capacidade que cada um tinha. Cultural própria. Exatamente. Você vai ter Isaías, que era um profeta palaciano. Você vai ver Amós, que era boiadeiro, tocador de boi. Eliseu, né? Nós não vemos tanta diferença nas traduções, porque o nosso português é traduzido no mesmo nível. Mas se pegar nos originais, o livro de João, o evangelho que João escreveu, ele é um evangelho pobre no sentido de linguagem, do grego, porque João não é tão letrado como Paulo. Então é essa situação que está sendo dita aqui. Você lê a carta de Paulo, as cartas de Paulo, um conhecimento extraordinário. Você vai ler as cartas escritas por Pedro. Tem ensinamentos espirituais, claro, mas a linguagem é mais simples. Você vê a diferença. O próprio Pedro falou que a linguagem de Paulo era um pouquinho difícil de entender. De tal forma que os indultos pegavam e torciam, porque é difícil de entender. Porque Paulo tinha uma cultura muito Estava alta. acostumado, né, com os clássicos filósofos e Paulo tal, era né? um filósofo. Então aí Deus vai usar cada um na sua capacidade para escrever os seus próprios livros. Exatamente. Deus não deu a eles uma capacidade anormal do que já tinham para escrever a Bíblia. Exatamente. É igual o boiadeiro lá. Ele vai escrever o Amós vai escrever o seu livro como profeta na sua linguagem. Isaías, que era da classe sacerdotal, lá no palácio, vai escrever da sua linguagem, no seu nível de cultura. O que ilustra bem isso aí é a parábola dos talentos lá, né? Essa história de que Deus, esse negócio de que Deus não chama. Parece que é uma frase muito bonita. Deus não chama capacitado, Deus capacita que ele chama. Isso é conversa. Não é? Os homens lá receberam os talentos. Cada um, o texto é claro, segundo a sua capacidade. Né? Não faz parte dos autores, mas tantos outros profetas aí que Deus usou, né, para obras extraordinárias, os caras semi-analfabetos. O fato de serem, né, de cultura mais simples não impediu, né, que a palavra de Deus, né, chegasse ao ouvido do povo, não. Que a obra foi feita da maneira deles, eles transmitiram a palavra. Então vamos lá. E aí, essa palavra que é divinamente inspirada, ela é, sem sombra de dúvida, a nossa infalível regra de fé e prática. Única. Não é? Única isso aí. Regra infalível de fé e prática. Porque aí ela é proveitosa para ensinar, nós já falamos sobre isso, né? Interessante que a Bíblia dá-se a ideia de a quem não conhece a Bíblia que ela só trata de coisas do mundo espiritual, mas não é verdade, né? A Bíblia você encontra instrução para qualquer área da vida. Tudo. Né? Exatamente. Então ela é proveitosa para ensinar. A Bíblia ainda, como regra de fé, na conduta humana, a Bíblia corrige o erro e é útil para orientar a vida, sendo proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça. Uma das grandezas das Escrituras é a sua aplicabilidade da vida diária na família, na igreja, no trabalho e na sociedade. Aquilo que eu estou dizendo aí, da conduta diária da vida. Na conduta humana aqui, né, a questão da ética, da moral, você encontra isso na palavra. Né? A Bíblia é rica, né, nessa questão. Pena que os nossos governantes, alguns deles, estão se achando no direito de querer tirá-la das nossas bibliotecas. Isso é terrível, né? E aí, o pastor Saulo, nós conhecemos a palavra de Deus pela essa forma aí de ser traduzida por vários idiomas. Isso é uma grandeza muito grande, né? Alguns livros, como o Alcorão, não aceitam ser traduzidos. Ele é só no árabe. Ele só é inspirado no árabe, só é aceito no árabe. A Bíblia, não, Deus já nos é diferente. Ele já levou-nos a traduzir a Bíblia para cada língua de cada povo. Os dialetos e tudo mais, né? Para que ele possa compreender e entender a palavra do Senhor. Isso é bacana, né? Senhores. E a prova disso aí foi o dia de Pentecostes, né? Cada um falou. A palavra, né, quando o Espírito Santo desceu, ela foi revelada na sua língua, né? Mais diversas línguas, né? Eu vou deixar vocês para expandir mais isso aí melhor na escola dominical lá da igreja. Tá certo? O nosso tempo já foi embora. Obrigado mais uma vez. Sempre um prazer. Deus abençoe vocês poderosamente. E aí, ficou bastante curioso aí para aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, do que é a Bíblia e os seus múltiplos assuntos? Participe da Escola Bíblica Dominical, todo domingo às 8 da manhã, na Assembleia de Deus, aí bem pertinho da sua casa. Obrigado pelo seu carinho, fique na graça e na paz. Programa Novo Alvorecer.
trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.